Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal O Diário de uma Chama Gêmea, dia 11 de setembro de 2025. Este é o momento pertinente para falar o que eu vim falar, porque estou tendo dúvidas, então isso vai ser mais que uma reflexão para mim mesma. Eu estava, inclusive, refletindo isso em voz alta e é sempre onde vem os insights para mim. Eu passo muito tempo na minha casa sozinha, então sempre tô falando comigo mesma. Então é bom que eu tire esse tempinho para falar comigo, gravar e consequentemente falar para vocês. Bom, eu acabei de pensar que eu acabei de sentir muito forte assim a presença e a dor, a noite escura da alma da minha chama. Eu acho que até por causa disso que eu não tava sentindo muito ele esses dias. Deve estar sendo uma coisa perturbadora. E pra não me perturbar, eu não tô conseguindo me conectar a ele. Porque realmente veio como um avalanche, assim. Eu chorei, porque a gente é divina feminina, chora, chora, chora. E eu chorei, minha energia caiu um pouquinho. Minha energia baixou, já começa a vir coisas que são minhas, mas não são minhas. Medos que são do meu ego, não são da minha alma. E que hoje eu consigo reconhecer isso, mas ainda não deixei de ter. Porque eu sou uma alma em evolução. Eu tô aqui também passando pelos meus processos e superando os meus medos. Eu quero falar algo que eu já venho prometendo há uns dias, que é sobre a queda da Matrix, né? Como aconteceu pra mim. Eu tava justamente pensando nisso, em como aconteceu pra mim, e por isso que eu decidi vir gravar o áudio. Bom, já tinha escutado, óbvio, né? Sobre a Matrix, já tinha reconhecido. Até me veio uma lembrança agora que teve um. Eu vou contar porque senão eu no lugar de vocês ficaria curiosa. Mas eu tava correndo na esteira da academia e pensando sobre isso, sobre o despertar. Eu não lembro se eu fiz alguma pergunta, né? Sobre, tipo, o que tava impedindo o meu despertar ou que eu avançasse na minha jornada. E eu tava correndo na esteira. E eu olhei assim, era uma esteira que eu já corria, fazia, sei lá, mais de meses. E eu olhei assim, todas as esteiras, eu não sei se é a marca, mas tava escrito em cima assim, Matrix. E é gigante, gente. E eu nunca tinha visto aquilo antes. É enorme, tem umas 30 esteiras na academia e todas escritas assim, Matrix, 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 Matrix. E eu venho refletindo, né, sobre o que é Matrix, estar na Matrix, e agora faz tudo muito sentido pra mim. Eu meio que entendo a Matrix como... O filme é ruim, não é o tipo de filme que eu gosto, mas ele explica muito bem. Mas pra mim, é como a sociedade se organizou pra existir. Tá? Com as regras, a história da nossa evolução, sabe? Olha, tem um livro muito interessante que eu acho que chama, se eu não me engano, Os Exilados de Capela. Ele é fininho, é bem fácil de ler. Eu achei que ia ser até maçante o livro, mas eu gostei muito. E ele fala um pouco assim da trajetória do ser humano até ser homens sapiens aqui no mundo, da nossa evolução, quem era a gente, como um pouco que os continentes, né, se separaram bem assim, uma coisa bem antiga mesmo. E eu vejo isso, a Matrix, como a nossa programação de hoje. Tudo que o ser humano passou, desde que a gente foi exilado lá de Capela, nem sei se eu fui ou não, quem sabe disso é Deus. Ou quando eu tô no plano espiritual, aqui na Terra eu não sei. Mas todos os medos e traumas e coisas ruins que o nosso coração fez. Digo nosso porque ao desvendar na Matrix a gente também vê que tudo é emaranhado e todo mundo é um só, todo mundo é a expressão de Deus e não tem como a gente ser diferente, ninguém tá separado de ninguém. E a gente se ajeitou e a gente veio a ser o que nós somos hoje. E às vezes eu trago essa reflexão para os mínimos detalhes, como por exemplo aqui o condomínio que eu moro. É um condomínio de prédio, são 4 prédios de 20 andares, então assim, são mais de 300
no mínimo, sabe, se todos os apartamentos estiverem ocupados, 300 pessoas morando aqui. E eu tava até refletindo sobre isso, que eu fui levar uma encomenda pro meu vizinho e era numa outra torre. E o quão estranho é entrar numa outra torre, pegar um elevador espelhado. É tudo tão diferente, mesmo assim é tudo dentro do mesmo lugar. Tipo assim, é o meu condomínio, eu consigo acessar aqui do mesmo jeito que ele consegue acessar. Entende? E ao mesmo tempo não faz parte de mim. E eu acho que a Matrix funciona aqui. Estamos aqui, mas com o despertar espiritual a gente sai da programação. Outra coisa muito pertinente para trazer sobre esse assunto também é que o despertar espiritual, ele é muito mais do que isso. Às vezes, nossa, eu sempre fui espiritualizada, eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em espírita, sempre li livro espírita, nunca fui, eu sou católica, né, mas nunca fui aquela católica assim, nossa, eu renego todas as outras coisas que não sejam da igreja católica. Não, eu sempre fui muito aberta a tudo. Quando o meu despertar espiritual começou mesmo, assim, que a espiritualidade me chacoalhou, eu tive que olhar para o que estava acontecendo, doeu muito, tudo foi muito confuso, e olha que eu nunca fui uma pessoa fechada para isso. Ai, gente, fiz de novo, parei o áudio sem querer, aí tô tendo que voltar, enfim. O despertar espiritual, ele não é só você saber que existe um despertar, não é só você estar sofrendo, o sofrimento que ele sofre é o ego, é a morte dele, literalmente a morte de alguma coisa pra algo muito maior renascer na gente. E é muito mais do que isso. A dinâmica é muito mais do que estar junto, união, conexão, saber ou não saber, tanto faz. Mas é o que você faz disso, entendeu? E quando você consegue perceber a Matrix, é que você é capaz de sair dela. E às vezes a gente fala isso, né? Eu estou desperta espiritualmente. Mas ainda vive coisas e desejos do estar aqui, da Matrix 3D. Não. Gente, eles estão tentando me parar, porque agora me ligaram. Eu sempre coloco meu celular no modo não perturbe quando eu tô fazendo isso. Eu esqueci dessa vez, me ligaram. E a gente ainda fica preso aqui, né, com as situações, com os problemas materiais, problemas do mundo físico. E como aconteceu como esse véu caiu pra mim, sabe? Como eu comecei a enxergar as coisas de um jeito diferente. Bom, eu sempre escutei há muito, muito tempo, né, das palestras do professor Hélio Couto e da física quântica, mecânica quântica que ele fala. Já procurei ele no YouTube, vi os vídeos dele do YouTube e vira ou mexe eu tô procurando o professor Hélio. Só que eu percebi que os vídeos dele do YouTube somem, que o pessoal do canal dele tira e coloca outros às vezes. Aí, e todo mundo fala, né, dessas palestras, que são muitas palestras, e eu falei assim, eu vou procurar em outro lugar, né, porque aqui no YouTube já percebi que tem essa baguncinha. Aí procurei no Google, eu encontrei, nossa, você abriu o portal pra mim, Hélio Couto, né, no site dele. Aí eu descobri, na verdade eu perguntei pro chat, gente. Aí eu descobri que pra você fazer a ressonância, tem o caminho lá das palestras, que você antes tem que assistir as palestras, assim. Nunca senti na minha alma de fazer a ressonância. E mesmo hoje que eu sei literalmente o que é, eu não sinto que é pra mim. Pode ser que eu mude minha opinião no futuro. Mas eu achei muito interessante o caminho das palestras. Aí eu tô assistindo esse caminho, o caminho 1, né? Gente, é uma coletânea de palestras. Eu acho que deve ter mais de 100 palestras. Cada palestra tem umas 3 horas dele falando e falando. E um preço muito simbólico de R$10 que compensa, pra mim, impagável, tá? É simbólico mesmo. Só pra você dar um valor e ele ter mais... como que eu falo? Disciplina de assistir. E eu assisto o professor fazendo tudo. Às vezes eu enjoo da voz dele, às vezes dou uma pausa, às vezes meu ego tá resistente, eu sei que ali vai vir paulada, então eu dou uma pausa,
não assisto muitas palestras. Às vezes eu quero assistir 5 por dia. E eu tô tentando assistir na velocidade 1, que pra mim, assim, é uma tortura, né? Até chegou à conclusão de, tipo, meu, imagina as pessoas que estão na sala, que elas tiveram que realmente tirar um tempo, um sábado, se eu não me engano, parece ser no final de semana, à tarde. Tirar, ir lá e assistir essas 3 horas de palestra do professor. Mas é onde eu quero chegar. É que o método, o que chama atenção pra mim, do professor Hélio Couto, é o método que ele ensina. Desde o começo, eu percebi, né, que é canalizado, ele tá canalizando ali um ser espiritual bem mais inteligente que a gente. E o que eu acho mais engraçado é que as pessoas da plateia, creio que não todo mundo, não é possível, mas elas não percebem. Ele demora pra contar pra eles. E aí, o método dele de ensino é repetição, gente. Então, como eu aprendi, que eu percebi, né? Que às vezes eu tô no YouTube, eu procuro sobre espiritualidade, sobre evolução, a gente escuta alguma coisa, leva pro coração, mas eu esqueço muitas coisas. Cai imediatamente no meu inconsciente e fica lá, eu não sei. Tipo, escutei, mas não ouvi, sabe? Escutei, mas não vou conseguir levar pro coração, pra reflexão. E o professor, ele repete muito, gente. As palestras têm 3 horas e muitas das palestras ele fala a mesma coisa. Às vezes os temas são variados, mas a essência da palestra é a mesma. E esse formato de repetição abriu um portal dentro de mim. Ele explicando a mecânica quântica, ele explicando as partículas. Ele fala 1000 vezes, uma coisa que é tão verdadeira e que a gente demora tanto se responsabilizar, sabe? Que a sua realidade é você que cria. Nenhum ego quer ouvir isso. Nenhum ego quer achar que tá passando fome porque ele tá criando aquela realidade. Ninguém, gente, quer ouvir que você tá mal no serviço, ou tá estressado, ou tá com depressão, tá com ansiedade, tá acima do peso, porque você tá criando aquilo. Sendo que, na verdade, toda vez que você se afasta da sua essência, as coisas vão dando uma travada. Ainda mais as divinas femininas. Se afastou da essência e da espiritualidade, as coisas vão dando uma travada pra gente voltar. E é isso que eu senti de mim nessa semana que eu tô meio sem objetivo, assim, de vida. Nesses últimos dias, semana passada eu trabalhei muito. E eu tive muita coisa pra fazer. E é como se eu cheguei no final, né? Eu cumpri o papel. E agora eu tô com dúvida. Eu tô perdida. Tô com preguiça de fazer o que eu tenho que fazer no trabalho. Quando você é autônoma, você tem um pouco desse problema. E daí eu me sinto paralisada. Eu acredito que essas paralisações são pra me trazer de volta pro espiritual, que eu dei uma largada. Não que eu dei uma largada, mas que eu tava focada em outras coisas, entendeu? Não só nisso. Aí o professor ele fala 1000 vezes sobre a Matrix, sobre o despertar da Matrix. Ele explica uma coisa pra gente, que é eu vou estudar direitinho sobre isso pra trazer pra vocês, mas que é a pirâmide de Maslow, se eu não me engano. Que ele fala que a sociedade ela é dividida em 5... Não é 5 coisas. É como se fosse uma pirâmide, entendeu? A base é a fome. Quando você é pobre e sente fome, você nunca vai sair dessa fase. Porque uma pessoa que tá com fome, ela não consegue fazer mais nada. Ela só consegue pensar em comida. A segunda são os relacionamentos. E ele até brinca, ele fala, é verdade, né? Mas que toda a mídia é voltada para essa segunda classe. Que é a classe que tá presa nos relacionamentos. E de tanto ouvir ele falar, eu comecei a perceber. Comecei a ver, né? A Matrix se abre pra você. E realmente, as pessoas, elas não estão nem aí, gente. Tá todo mundo preso em relacionamento. Todo o drama da vida é de relacionamento. Seja relacionamento no trabalho, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento com família, com amigos. Fofoca é sobre relacionamento.
amor de romantismo. É todo mundo querendo amor e ninguém querendo dar amor. Ninguém sabe o que é isso. As pessoas não sabem o verdadeiro significado da palavra amor. Todo mundo acha que sente. Ou já sentiu alguma vez. A verdade, muitas vezes, é só dependência emocional. E o terceiro degrau é o poder. Então, as pessoas que às vezes enlouquecem por causa do poder, elas já estão um pouquinho acima, nem sempre usado pro bem, mas um pouquinho acima dessa classe que tá presa nos relacionamentos, no drama de relacionamento. Porque a pessoa que quer poder, ela já quer uma coisa a mais. Ela quer poder pra tá justamente acima dessa classe. Então, por isso que a gente não pode depender muito de política. Não pode depender muito de governo. Mas é exatamente o que eles querem da gente. Porque eles querem dominar a classe. As duas outras classes que estão abaixo deles. Quais de cima eles não conhecem. Não conseguem chegar lá. Porque o que é a classe 4? Gente, eu tô falando classe, mas sabe quando você sabe que não é a palavra? A classe 4 é a do autoconhecimento. A pessoa que se autoconhece, ela já tem um poder maior. Porque ela sai desse drama de relacionamento. Ela sai do drama da pobreza e da fome. Ela sai do drama do poder. As coisas que ela faz, ela quer por ela. Para ela se autoconhecer, para ela saber. É aquele momento em que você se olha no espelho, mas você olha dentro do seu olho e vê a tua alma. E você pergunta, quem é você? O que é você? Como você, pega no seu corpo, que eu tô fazendo exatamente isso agora, como você se manifestou aqui? Quem escolheu esse corpo pra você? Por que essa é a cor do seu cabelo, sem pensar em genética? Mas por que você veio assim e as pessoas vieram tão diferentes? Por que você pensa diferente dos outros? Isso é o autoconhecimento. Sinceramente, o 5º degrau eu já não sei. Eu já esqueci, porque talvez eu não tô lá ainda, por isso que fica fugindo da minha cabeça. Mas eu vou estudar e eu trago aqui pra vocês num outro momento. Eu sei até o 4º, que é onde eu estou. Se eu não me engano, o 5º, talvez, tá, gente? Talvez o 5º degrau é a iluminação, ou o que o professor Hélio chama de 6º degrau, que não tá na pirâmide, mas ele fala que é a iluminação. Eu não tenho certeza. É um dos dois. Ou o 5º ou o 6º degrau é a iluminação, né? Que é a gente se iluminar, superar o ego e avançar no nosso processo de alma, que é por isso que nós estamos aqui reencarnados na Terra mais uma vez. Então, eu ouvindo isso muitas vezes, então por isso que eu digo que o caminho das palestras, isso que eu devo ter assistido, gente, umas 25 palestras, no máximo. É que, claro, que nesse processo de despertar espiritual, eu já tô mais aberta para escutar algumas coisas. O meu ego já foi rendido superficialmente, então ele consegue entender as coisas. Então, escutando isso diariamente, observando as pessoas, meio que esse véu, e claro, abrindo mão. Lembra daquele relacionamento que eu falei pra vocês que era supostamente alguma coisa? E também abrindo mão com algumas coisas no meu relacionamento. Tipo, eu falo que pra ele, pra minha chama gêmea, que nosso relacionamento tem termos de uso. Com algumas coisas no meu relacionamento, sem esperar algo da minha chama gêmea, isso tudo é um processo muito grande e árduo, gente. Já é trabalhos que eu estou fazendo há muito tempo. Então, a minha mente, meu espírito, ele já é mais aberto para escutar as palavras do professor Hélio e a energia que traz, né? A palavra e a explicação. E um dia, simplesmente, as coisas da Terra pararam de fazer sentido pra mim. Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa muito preocupada com trabalho, com propósito, com dinheiro, para tudo. Gente, eu já me frustrei tantas vezes, tantas coisas eu já tentei, mas hoje eu consigo ver que é porque eu não aceitava o meu chamado espiritual. Posso falar pra vocês que eu aceito ainda? Não sei. Eu sou resistente. Inclusive, estava refletindo, né, quando eu senti esse espelhamento da minha chama gêmea, que eu senti ele na escura da alma e eu chorei a dor dele, eu pensei isso, falei assim, Deus, nossa, como ele é resistente. Tipo, na hora apareceu os meus mentores na minha mente pra falar, querida, parece alguém que eu conheço.
o quão resistente eu sou, sabe, pra esse chamado espiritual. Até por isso que eu já tentei ser tantas outras coisas. Gente, vocês não têm noção com tanto de dinheiro que eu já gastei pra tentar alguma coisa que não é meu. Pra tentar prosperar, pra tentar ver os sonhos de outras pessoas, pra tentar coisas que se eu não fosse chamar gêmea, dariam certo. Se eu fosse uma pessoa normal, talvez daria certo. Mas pra mim, que tenho esse chamado e esse dever, não dá. Posso falar que eu sinto que eu tô cumprindo a minha missão? Mentira. Não sei. Pode ser porque esse canal ainda tá muito no começo. Pode ser porque eu não consigo mostrar minha cara. Mas o meu ego tem uma desculpa pra isso. Ele já disse assim que é porque eu digo coisas aqui como se eu estivesse numa sessão de terapia. E talvez é melhor que eu seja clara com vocês do que eu parecer. E daí eu teria que cortar algumas coisas. Agora eu não sei se isso é uma verdade da minha alma ou se é uma desculpa do meu ego. Não sei o que vocês acham, me contem aí. Mas pra mim soa como desculpa do ego. Mas eu não sei, talvez eu ainda resista. Talvez eu ainda tenha essa resistência, sabe? Eu sinto, sim, que eu tenho muita coisa pra trazer, muito conteúdo. Eu vejo essa falta, mas eu não consigo me organizar pra isso. Não consigo me organizar. Esse canal, sem aparecer, sem ter que me arrumar, sem, né, pra estar aqui, só pego meu celular e gravo, foi o jeito mais fácil e prático que eu consegui encontrar pra sair da inércia. Então eu não sei se eu ainda tô aceitando, né, a minha espiritualidade. Eu tô tentando, mas digo que eu estou tentando encontrar o porquê da minha missão, o que eu vim fazer aqui, qual foi o meu tratado com o plano espiritual para poder estar aqui, para que as coisas na minha jornada comecem a ficar mais fáceis, menos resistente, que as coisas comecem a caminhar pelo lugar certo. Mas não vou dizer, gente, que mesmo me sentindo assim fora da Matrix, desses problemas profissionais que eu tenho, e, consequentemente, financeiros, eu ainda tô procurando a resposta para essas coisas. Talvez seja algum bloqueio familiar, mesmo eu já tendo feito muitas curas e aceitado muitas coisas. Eu me peguei, me sentindo fora da Matrix, sabendo que a gente cria a nossa própria realidade e o que a gente pensa acontece. E confiando na espiritualidade, eu ainda assim me peguei pensando em problema. Me peguei nesses últimos dias que eu tô me sentindo meio sem fazer nada. Me peguei meu ego no pulo. Talvez porque minha energia baixou. Mas com medo. Medo, gente. Sabendo que Deus é infinito, que as coisas de Deus são infinitas e que tudo que a gente precisa é provido pra nós. Nada nunca vai faltar. Sabendo como eu sou, inteligente, abundante, sabe? Que faz as coisas, que não tem medo de fazer, que não tem preguiça. Eu não tenho preguiça. Assim, às vezes a gente posterga, mas se eu tenho uma data limite de entrega, gente, eu nunca vou decepcionar outra pessoa e não entregar as coisas. Isso é uma coisa minha, tá? Se é do meu ego, da minha alma, não sei, mas é assim que eu sou, disciplinada. Eu tenho disciplina quando eu preciso ter disciplina. Mas estou aqui no meu caminhar espiritual, ainda rendendo o meu ego. E talvez essa seja a nova fase de mim. Esse seja o novo problema, entre aspas, que eu devo focar. E o objetivo desse canal era exatamente isso, gente. Vir aqui trazer reflexões diárias sobre a minha dinâmica e sobre o meu despertar, porque eu sinto falta. Eu sinto falta de escutar. Muitas vezes eu tenho insights e perguntas que eu procuro loucamente pelas respostas. Ao meu ver, esse canal não tá dando muito certo, mas eu vou continuar tentando por enquanto. Se for pra encontrar 1 ou 2 pessoas, o objetivo desse canal vai ter se cumprido, que era pra encontrar 1 ou 2 pessoas.
se for pra algum dia várias pessoas virem refletir comigo sobre o que é isso, sobre o que é sair da Matrix, sobre o que é estar fora e o como é desafiador, às vezes, você ter que viver coisas da Matrix, socializar, porque assim, a gente pode ser a alma e amar a solitude, porque eu amo, mas eu também sou ego e eu sinto falta de socialização. Existe um equilíbrio para tudo e é por isso que a gente tá aqui, gente, na Terra, pra conseguir equilibrar esses dois e que a alma e o desejo da alma se sobressaia. Mas para isso, a gente tem que ajudar o ego e tratar ele com carinho na hora da morte. Literalmente pegar ele no colo e dar muito amor. Muito amor, porque o ego, são as nossas feridas, as feridas da nossa criança. Elas ficam guardadas nesse monstrinho que cresce e vai tomando forma na gente. Num negócio que era pra ser só luz. Bom, hoje a gente fica por aqui. Espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho, assim, do que foi sair da Matrix, né? Porque não tem muito o que explicar. Tem até uma história do Buda em que um dia ele combina com os seguidores dele de contar, né, o que é iluminação. E ele chega no local e ele fica em silêncio. E por horas, gente, horas em silêncio, em estado meditativo, e os seguidores olhando pra ele, até que alguém uma hora fala, entendi. E é isso. E aí o Buda fala, exatamente isso. Tipo, é inexplicável, não tem como explicar, você tem que entender e sentir. E eu saí da Matrix foi isso, ver as coisas sobre outras perspectivas. É aquela frase da Bíblia, aquele versículo que se eu não me engano tá em João, que é viver no mundo sem ser do mundo. É literalmente isso. Gente, assistam o filme Matrix, quando ele bate lá na porta e fala, você tá vivendo num negócio que é irreal. É exatamente isso. Esses problemas que a gente tem, principalmente, todo mundo tá preso, todo mundo, inclusive as chamas gêmeas, deve ser um karma de chamas gêmeas muito forte, porque a gente se pega nisso, né, com outra pessoa que é nós, que é a nossa alma em outro corpo, e é no formato relacionamento de uma forma muito mais intensa do que todo mundo vive, ninguém entende, nem a gente, e a gente não consegue nem falar pros outros, porque assim, julgam a gente de doido, né? Mas é essa prisão, assim, do relacionamento, de estar nisso, de ficar acreditando que a gente merece mais e mais sem ser. Eu mereço uma coisa melhor, eu mereço uma pessoa melhor, eu mereço uma pessoa incrível. Todo mundo quer casar com gente rica e ninguém quer ser. E por que você não trabalha pra ser? Todo mundo eu não sei, gente, mas assim, principalmente as pessoas que eu convivo. Só casa se for com rico. Casar por amor, não, né? Enfim, desculpa Deus por estar julgando essas pessoas, não faço parte desse grupo, mas também não julgo ninguém. Então é isso, galera. É isso, não tem explicação, mas tem o caminho que eu fiz em assistir as palestras com quem tem ouvidos ouça. Beijinho!